E aí, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Dom e galera, hoje é dia de conversarmos a respeito do episódio 7 da 8ª temporada de The Walking Dead Time for After, beleza? Então, sem enrolação, vou dar um aspecto rápido para vocês aqui que me incomodou um pouco nesse episódio. Eu esperava uma aparição rápida que fosse do Abud, né, do novo Siddiq e do Cole, né? O que acontece é que eles deixaram por resolver a situação dos dois. E o meu maior medo é que simplesmente eles joguem os dois em Alexandria e que transformem a vida do Siddiq agora em uma coisa normal em Alexandria. Não mostrem a adaptação dele. Pega um exemplo de que aconteceu isso uma vez já, foi quando o Dwight apareceu para Rosita na 7ª temporada. Eles não mostraram absolutamente nada do trajeto de Dwight e Rosita até chegarem em Alexandria. Com certeza houve um diálogo entre eles, mas isso foi escondido de nós, né? E aquilo lá me deixou bastante intrigado. Eu queria que mostrassem como que um personagem interage com o outro. Por mais que sejam personagens secundários do Dwight e Rosita, seria muito interessante vê-los, porque eles fazem parte do elenco principal, mesmo sendo personagens não tão importantes para a série, eles fazem parte do elenco principal agora. Então, ia ser bom, né? E fizeram isso agora com o Siddiq. Minha preocupação é que eles joguem o Siddiq já numa vida normal em Alexandria. E não é isso que acontece com um cara que viveu sozinho por tanto tempo e agora chegou lá, né? Muito bem. Pra vocês verem um exemplo rapidão aqui de quanto isso é importante, o episódio 3, se eu não me engano, terminou com o reino sendo dizimado, né? Beleza. E o 4 se decorreu a história disso, né? Foi mostrada consequências de terem sido abatidos os soldados do reino. E isso foi muito importante. O episódio 4 foi muito bem criticado, positivamente, tá bom? Dizendo que foi um episódio muito bom, que teve um desenrolar legal e tudo mais. E realmente teve, né? Por quê? Porque eles aproveitaram o gancho, né? Encontraram as histórias de 2 episódios, não deixaram nada em aberto. Isso é excepcional. Enfim, essa é a minha preocupação. Mas é interessante que nesse episódio eles deixaram um gancho, né? No 7 eles deixaram um grande gancho pro 8. Olha, durante o episódio inteiro é mostrada a confiança do Rick, a grande confiança do Rick, o quão grande em culhões o Rick é, né? Na estatística de culhões o Rick já bateu um nível máximo ali, já tá explodindo a escala. O que acontece é que essa confiança dele é alimentada, entendeu? Porque ele consegue desenvolver coisas incríveis. Esse episódio foi muito bom pro Rick, né? Ele foi excepcional. Só que foi o que eu disse para vocês anteriormente. Ele montou o terreno, ele colocou as peças no lugar para que o Rick seja derrubado outra vez, tá? Então, o que aconteceu com Ezequiel vai se repetir com o Rick com certeza. É justamente esse ponto que vale a pena você lembrar, que é o cara chega ao seu nível máximo de eu sou fera e depois ele cai ao mínimo dele. Então o Rick foi só subindo, o episódio foi mostrado o Rick subindo, cara, ele não tava nem aí, vai fazer escultura de mim? Beleza, cara, mas eu ainda coloco a minha postura aqui de pé, a minha ideia é ou vocês aceitam o acordo ou vocês vão morrer. O meu grupo é maior, é mais forte e vão matar vocês facilmente, né? Então isso foi exibido durante o episódio todo, a questão de o Rick ser o cara, o mandão, o fera. E realmente fizeram isso de uma forma excepcional, porque aquela cena do Rick contra o novo Winslow, vamos dizer assim, né? Foi incrível. Era uma coisa que estava em falta na temporada, né? Que era uma cena assim isolada, que não fosse um tiroteio em que o cara pudesse se destacar maravilhosamente bem. E o Rick se destacou muito bem. Aquela cena lá, e pô, mostrou que realmente ele é um sobrevivente, que ele é um cara que ele se vira com o que tem. Ele poderia simplesmente desistir, mas ele não faz isso. Ele quer mostrar quem ele é. E ele sabia já desde o início que a história da Jadis ela era essa. Por mais que ele tivesse amarrado e que as circunstâncias mostrassem que eles estavam sendo capazes de matá-lo caso fosse preciso, ele sabia que ela só queria que ele mostrasse que ele é mais forte que ela. Ele sabia disso, né? Então ele pega o zumbi mesmo amarrado, pega lá tal e dá seu jeito, mano, né? Por mais que seja um pouco forçado às vezes, assim, caraca, tanta gente assim, tantas armas e tal, e não conseguem fazer o cara ficar parado, tanta gente não consegue segurar o cara, mas é pra dar o destaque no personagem mesmo e mostrar que ele é um sobrevivente nato, que ele faz o que é necessário quando é necessário. Esse é o Rick Grimes, é o cara que faz tudo pelo seu grupo, pela sua família e por si próprio, obviamente, né? Mas ele não é mesquinho como o Eugene é. Então, assim, cara, a cena dele rendendo a Jadis pra mim foi espetacular. Também achei a maneira como ele agiu com a Jadis na hora que ela falou que queria uma escultura dele nu, né? Então ele fala, pô, nada de esculturas, né? Tipo, é um quarto que você vai pegar e nada de esculturas. Eu achei da hora que houve meio que um respeito pela Michonne ali, né? Pelo menos eu percebi a maneira como ele falou, foi tipo assim, olha só, cara, a Michonne não vai gostar de você estar falando isso, ela já não gostou de você ter pedido pra ficar na cama comigo, e agora vai falar que quer uma escultura de mim nu. Eu achei da hora, cara, foi bem maneiro pra mim. Essa questão aí dele, e ele se manteve firme o tempo todo, né? Nada de recuar, o cara é firme mesmo no que ele faz agora. Isso é uma mudança legal no Rick, e o plano dele deu certo de ir até o lixão, mas eu volto a reforçar com vocês, cara, pra mim, né?
talvez não houvesse a necessidade de ir até o lixão. Para mim, aquilo ali foi uma coisa para construir outras cenas. É importante dar um futuro ao grupo do lixão, por isso eles fizeram aquilo. Mas para quem lê as HQ sabe que não há necessidade mesmo do Rick ter ido até o lixão. Aconteceu, foi interessante, abriu uma nova cena muito boa, que é a cena do Rick contra o zumbi, mas de uma forma ou de outra eu mantenho a minha opinião de que não era necessário. Talvez fosse pela falta de suprimentos, de pessoas e essas coisas. Mas assim, a gente que já sabe o que vai acontecer, a gente sabe que, na verdade, as pessoas agora do grupo do Rick não vão ser tão importantes porque elas vão ser descartáveis, vamos dizer assim. Enfim, vamos passar dessa cena do Rick. Pra mim foi muito boa a cena, muito bem feita e, assim, merece palmas porque é uma coisa que estava em falta já e foi bom ver de novo. Agora o Eugene, cara, eles destacaram um outro lado do personagem, o que eles mostraram ali foi realmente quem é o Eugene de verdade, o interior dele que nunca foi mostrado. A gente sabe que o Eugene é um cara que pensa muito em si próprio, na sua própria segurança, isso a gente sempre soube. Mas, quando ele fala, quando as pessoas perguntam pra ele, tipo assim, o Dr. Carson falou, ele é seu amigo, né? Então fique com ele, eu vou até ao mercado, se não me engano, né? Procurar ervas para fazer medicina oriental nele. Só que o Eugene destaca que o Gabriel é só um companheiro de viagem. O Daryl, Rosita, Rick são só companheiros de viagem. As circunstâncias mantiveram eles juntos, mas o desejo do Eugene nunca foi permanecer com eles. Eles não são amigos, nem conhecidos, são companheiros de viagem. Um mantém o outro vivo. E outra coisa, o episódio destacou muito que o Eugene é um cara estatístico, ele é um cara matemático, tá ligado? Ele não é um cara que assim, ele vai pensar pelo sentimento, ele pensa pela matemática, o cara é daquele cara de lógica, entendeu? Ele fez um gráfico lá com coisas que eu sei, coisas que eu não sei, coisas que eu não sei completamente. Então, aquilo ali, cara, era para mostrar pra gente que o Eugene é um cara sistemático e matemático. Ele sabe o que fazer, ele não age por impulso, ele pensa muito bem antes de fazer as coisas. Ele é um cara calculista, cara, todos os movimentos dele são calculados matematicamente, vamos dizer assim, né? E ele pensa em si próprio o tempo todo. Quando ele destaca isso pro Padre Gabriel, cara, tipo assim, eu sou mesquinho, eu sou um cara que só penso em mim mesmo, meu ego é gigantesco e pra mim o importante é que eu fique vivo, não importando quem morra por isso. Eu tenho que ficar vivo. Se o Dr. Carson tiver que sacrificar a vida da Meg pra ele ficar aqui e caso eu precise dele, ele esteja aqui, eu sacrificarei a vida da Meg junto com o Carson. Tipo assim, ele não se importa com os outros, pra ele é ele e ponto final, né? Interessante, é um novo aspecto do personagem, ele não é assim nas HQs, não tanto, tá bom? Não é esse nível, ele não é um cara que pensa só em si nesse nível. Então, temos novas tramas aparecendo na série agora e novas possibilidades, por mais que o Eugene seja importante, tem a possibilidade de ele morrer sim. Tá? Existe essa possibilidade clara do Eugene acabar morrendo em algum momento e outra pessoa substituí-lo. Tem essa possibilidade. Então a gente tem que ficar de olhos abertos e permanecer ali fitando o andar do Eugene para ver onde é que ele vai chegar no fim das contas. O episódio, cara, para quem não prestou muita atenção, ele pode ter sido um episódio muito confuso, porque houveram momentos em que eles focavam em coisas aleatórias. Tiveram diálogos que foram, de certa forma, aleatórios. Mas veja bem, você consegue encaixar tudo no final das contas, para você ver o quão inteligente o Eugene é. Né? A Tônia chega lá e fala sobre o rádio dela. Olha só, Eugene, você consertou o meu rádio, Eugene? O Eugene pede a garrafa para ela de bebida. Você está fazendo combustível para jato? Junta aí, rádio e jato. O que vira? Qual foi o invento do Eugene nesse episódio, né? Interessante pra caramba, tudo ali foi muito bem calculado, cara. Os roteiristas colocaram os detalhes muito bem dispostos no episódio para no final das contas você juntar tudo e perceber de onde é que veio a ideia do Eugene e essas coisas, saca? Então, a junção do rádio que ele deveria consertar com a bebida que ele queria tomar fez ele transformar aquilo tudo ali naquela invenção dele, né? Aquele avião planador, né? Aquela pipa de controle remoto com um iPod que era da Sasha e os alto-falantes do som da Tônia. Tudo isso transformou aquela invenção dele que foi muito inteligente, por sinal. Outra coisa que eu achei muito legal, que fazia tempo que não aparecia também na série, flashbacks. Mas eu não falo de palavras, eu falo um flashback, por minucioso que ele fosse, ele apareceu ali por minúsculo, tempo assim de frações de segundos, mas apareceu a cena da Sasha saindo do caixão zumbificada. E aquilo ali é uma coisa muito boa de se ver. Flashbacks para mim são muito importantes na série,
quando eles são bem incluídos, né? Eles têm uma maneira de colocar só flash forwards, mas não, flashbacks também são importantes. Isso é muito bom, tá? Eu espero que eles voltem nessa ideia de colocarem flashbacks. Talvez até para explicar histórias que não foram explicadas, né? Por exemplo, o diálogo da Rosita e do Dwight poderia ser explicado por um flashback, mostrando o que o Dwight falou para ela durante a viagem até Alexandria, né? Seria interessante de saber. Então o flashback é um momento importante, você tem que lembrar que a gente tem que pedir flashbacks para os produtores. A maneira como Morgan agiu no episódio também mostrou uma grande evolução do personagem e mostrou que sim, ele é um cara que é capaz de sobreviver além de The Walking Dead, tá bom? Ele é um cara que tem história para ser exibida e que ele não deve morrer agora, ele realmente se recuperou. Você pode perceber isso quando o Morgan, primeiro, ele deu no pé, não foi? Ele vazou, mas ele não deu no pé para sempre. Ele saiu de perto do grupo de Hilltop. Ele foi, sabe para onde? De volta para as torres de vigília do santuário. Obviamente ele estava esperando uma oportunidade para matar o Negan se ele tivesse, mas ele esperou, calculou tudo com muita calma, coisa que o Morgan estourado não fazia, né? Pois bem, então eles colocaram carros em lugares devidos perto de torres para caso seja necessário fazer uma fuga. Quando a Rosita queria ir embora, o Morgan ofereceu ajuda, liberou ela, falou, não, você pode ir, e deu um carro para ela, falou, pega o carro e ó, vai cara, de boa. O Morgan não teve briga, o Morgan não criticou ela por estar indo embora, ele entendeu o que ela quer e simplesmente vai fazer o que ele quer, tá? Por mais que o plano tenha dado errado, o Morgan agiu muito bem. Eu acho que a atitude do Morgan foi muito bem calculada. Ele foi um cara que, assim, diferentemente do que ele tinha mostrado para nós anteriormente, de ou ser um cara que não mata ninguém, ou ser um cara que quer matar todo mundo à louca, né? Não, ele mostrou que ele tem autocontrole também quando é necessário. Então ele se controlou, ele ficou lá de vigia, ele calculou os momentos, esperou, ele soube agir, ele não atirou direto no Daryl, né, no caminhão, ele olhou primeiro quem que era, né, comunicou aos outros, ele acha importante o trabalho em equipe agora, né, e ele se oferece para ajudar, né. Vocês têm a mim. Isso também mostra o quão forte ele é, né, tipo assim, quão ele se acha, né, vamos dizer assim, o quão autoconfiança ele tem. Que ele chega lá, nós temos que trabalhar com o que nós temos. Então, tipo assim, vocês têm a mim, então vocês têm tudo, tá ligado? Vocês têm um Morgão aqui, vocês têm tudo. Vocês têm um atirador, vocês têm um motorista, vocês têm um comunicador de rádio, enfim, vocês têm tudo, né? Enfim, é bem legal. Achei bem maneiro como eles mostraram o Morgan agora, a nova evolução dele, a nova fase do personagem, que ele pode sim chegar a outras séries, né? Bom, esse episódio foi um episódio marcado por mudanças, né, cara? Por preparação de território, preparação de terreno ali para os próximos episódios. Então ele mostrou a mudança do Eugene, mostrou a atitude do Gabriel, mesmo diante da quase morte dele, mostrou a mudança da Rosita, que foi gigantesca, aquela menina não existe mais dela, aquela menina molecona que age por impulso, não existe mais nela. O Daryl volta a agir por impulso, mas o Daryl, como sempre, é pego para Cristo, né, cara? É incrível, a gente vai falar sobre isso já já. Enfim, mostrou a mudança do Morgan, né, e a mudança do Dwight, né, mostrou que realmente o Dwight está do lado do Rick e que o Dwight ele é firme o suficiente para controlar quem seja necessário controlar e ele age com a cabeça, né, um cara que pensa antes de fazer as coisas. Por mais que ele tenha errado no plano das armas, ele consegue intimidar o Eugene a ponto de o Eugene não contar nada, né. Então, assim, é interessante você ver que o Dwight ele pode sim pegar um papel interessante na série também, assim como ele tem nas HQs. Né? Ele pode chegar a ser um personagem muito importante ainda. Eles também têm dado destaque a personagens que eles também têm dado destaque a personagens que antes eram jogados para escanteio, né? Um exemplo deles é o Dwight mesmo, mas você pode pegar também o Padre Gabriel, né? Que era um personagem que falava pouco, agia pouco, fazia tudo pouco, né? E agora ele tem aparecido na série desde a 7ª temporada de maneira diferente. Uma nova abordagem do padre. Na verdade, desde o episódio 14, se eu não me engano, da 6ª temporada, ele tem aparecido de uma maneira nova, né? Um cara que tem crescido na série exponencialmente, assim, ele cresce, né, muito. Então, nesse episódio, mostraram a mentalidade do Padre Gabriel e como ele consegue argumentar de forma muito boa, né? Ele é um cara que, por mais que ele seja, vamos dizer assim, diplomata, né, e tal, ele não quer que as pessoas briguem, ele quer que as pessoas mantenham a calma e tal, mas ele consegue preparar o terreno para o que é necessário fazer. Então ele precisa fugir com o Dr. Carson, mas o Eugene não pode dedurá-los, né, e se possível o Eugene deveria ajudá-lo. É interessante como o Eugene vai falando e tal, fala que, enfim, eu não acredito em nada disso aí, para mim é ridículo que você acredita. Só que o Padre Gabriel acaba calando ele quando ele fala, pô, peraí, você é um cara da ciência, né? Você não acreditaria que tem mortos andando. E aí, cara, o conflito mental no Eugene é muito grande.
Esse episódio mostrou como o cara pode chegar ao auge do saber e também cair, né, cara? Porque o Eugene, pô, achava que sabia muito. Só que aí quando o Padre Gabriel fala isso pra ele, ele acorda para si, ele dá um choque nele, fala, pô, cara, peraí, mas tudo aqui não faz sentido, então, na verdade, nada aqui faz sentido. A gente tá num mundo com mortos-vivos comendo gente. E aí, cara, eu acho que vem uma nova fase do Eugene depois disso também, porque ele, depois dessa conversa com o Padre Gabriel, ele acaba mentindo pro Negan, né? Claro, por medo também do Dwight, mas mentir pro Negan é uma coisa que o Eugene não deveria fazer, e ele faz isso, né? Ele fala pro Negan que tem que consertar o interfone, não é que o Dwight é o traidor. Então, assim, como ele mente pro Negan ali, mostra que com certeza ele pensou um pouco, nem que seja um pouco ele pensou. Até agora sobre as coisas que o Dwight e o Padre Gabriel falaram pra ele. Pode haver uma mudança no personagem ainda, assim como ele pode morrer, ele pode voltar pro time do Rick. O Negan, nesse episódio, mostrou realmente que dentro dele existe a chama ali de que as pessoas são a coisa mais importante do nosso sistema, né? As minhas pessoas vão morrer, eu não vou morrer, eu sou bom nisso, né? Eu sou bom em viver, mas a minha preocupação é com o meu pessoal vai morrer, enfim, o pessoal dele morrendo, morre também o sistema todo que ele criou, né? Que é através das pessoas que ele consegue fazer tudo que ele tem. Então, para ele é extremamente importante as pessoas. E o modo como ele trata o Eugene mostra realmente o respeito, né? Você é o segundo cara mais importante aqui. Eu tô apertando a sua mão, Eugene. Né? São coisas que o Negan não costuma fazer. Isso mostra que realmente o cara, assim como o Eugene, o Negan é estatístico. Ele não se importa com os sentimentos das pessoas, mas ele não quer que elas morram, porque se elas morrerem, acontece que o Negan simplesmente perde o seu sistema. Então talvez o respeito pelo Eugene vem justamente dessa ideia de o Eugene ser um cara estatístico também. Ele é um cara que age de acordo com os números, né? Então o Negan respeita o Eugene porque o Eugene tem semelhanças com ele. Talvez não tão parecidas, o Negan é um cara que comanda basicamente uma milícia, né? Mas de uma forma ou de outra, os dois trabalham com números. E isso é uma semelhança extremamente importante a se considerar nesse momento. Bom, eu tinha dito sobre pegarem o Daryl para Cristo, é que sempre colocam o Daryl numa situação que o cara tem que ser odiado pela maioria do público, né, cara? Por mais que o plano do Daryl fosse sensacional e assim tinha muita coisa para dar certo caso eles fizessem de maneira bem feita, eles fugiram do plano do Rick, que era o plano que daria realmente certo. Né? Então, mais uma vez, o Daryl vai ser jurado de morte por todos os espectadores de The Walking Dead, porque simplesmente ele agiu por intuição, né? Por instinto ali, e fez uma coisa totalmente errada, né? Enfim, a gente tem que ver ainda como é que o Eugene conseguiu tirar os zumbis de lá, mas com certeza aquela passagem ajudou, cara. Eu acredito que ajudou. Então a gente tem que ver ainda o desenvolvimento do Daryl a partir disso, porque ele é o cara que sempre tem isso, né? O Daryl faz uma coisa, se arrepende, depois tenta consertar, só que quando ele tá consertando, ele faz outra coisa errada e se arrepende de novo, enfim, é um loop infinito. Eu falo isso assim, na 7ª temporada, quando o Daryl deu o soco na cara do Negan, né? Na verdade, ele abriu alas pro Negan matar o Glenn, basicamente. Ele estressou o Negan a ponto de o Negan querer matar outro cara. O Glenn já morreria, mas o Daryl, vamos dizer assim, humanamente pensando, né, sem pensar nas HQs e tudo mais, na história de The Walking Dead que já tinha acontecido essa morte do Glenn, o Daryl foi um pistão ali, acendeu uma faísca pro Negan matar o Glenn. E agora isso acontece outra vez, né? O Daryl abre caminho para, de certa forma, os zumbis entrarem no santuário por um lado e os salvadores saírem para o outro. Né? Assim, estragou, de certa forma, o plano do Rick, cagou em tudo, né? Vamos dizer assim. Enfim, outro detalhe interessante no final do episódio, eu gostei muito do final do episódio, achei que faltava isso há muito tempo já. Um episódio com um gancho, cara, isso é importante, mas eles têm que aproveitar. Eles têm um gancho esplêndido agora pela frente, que é o Rick vendo a cena do santuário extremamente limpo, não há zumbis no santuário. Isso é uma coisa assim explosiva agora, porque, meu, acende outra faísca. Garbage Pail Kids, né, o pessoal do lixão, os catadores, não veem o plano que o Rick tinha planejado, né, não existe mais aquela questão que o Rick tinha dito deles de ficarem esperando lá a hora de pedir a rendição. Os salvadores estão livres, possivelmente não estão no santuário e a treta vai comer solta agora. Olha só, no final a gente tem algumas referências bem interessantes. A principal delas é aquele soldado, né, de cabeça para baixo, numa torre, pendurado na escada, com os zumbis comendo ele, né? Eu vou falar pra você que isso aqui é spoiler, tá? Então pula pro momento que eu tô falando pra você aqui agora, pula pra esse momentinho se você não quer spoiler das HQs, tá bom? Então já esperei bastante. É uma referência à morte do Padre Gabriel, né, cara? O Padre Gabriel foi mostrado nesse episódio quase morrendo, mal com uma infecção, e mostra um cara que morreu justamente como o Padre Gabriel morre nas HQs. Sensacional. Eu espero que eles deem essa morte pra ele, porque é uma morte muito tensa, né? E mostrar aquilo ali seria mais tenso ainda. O cara de cabeça para baixo, pendurado com os zumbis comendo ele. Muito bom.
Bom, galera, o que falta pra nós agora então é esperar o episódio 8, a mid-season finale, que com certeza será esplêndida, né? Acho que vai ser o melhor episódio da temporada, até melhor do que o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Acho que vai ser um episódio muito bem feito, porque ele tem ganchos esplêndidos e ele vai dar assim um novo olhar pra você da guerra. Você que não tá gostando da guerra, com certeza a partir do episódio 8, você vai ter outro jeito de olhar pra aquilo ali, beleza? Bom, se você é novo no canal, gostou do conteúdo e acha que merece, se inscreva, deixa o like pra nós aí, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo, forte abraço pra você, até a próxima, eu fui!